Fala galera! Hoje eu vou estar falando sobre Vale, a relação dela com a China, o quão importante isso é para a empresa, como a gente avalia empresas de commodity, como o caso da Vale, como é o caso de Petrobras, de PetroRio, e no final do vídeo eu vou estar falando o que eu acho da Vale na situação atual. Bora pro vídeo! E como eu não gosto de enrolação, clickbait e essas coisas, já vou começar dando a segunda informação mais importante do vídeo. Como a gente se protege de empresas de commodity. Acho que todo mundo sabe que empresas de commodity são cíclicas. Elas dependem do preço da commodity para irem bem ou mal. Sabendo disso, como que a gente consegue se proteger? Como a gente consegue comprar uma empresa e não ficar refém dela em um momento de ciclo baixo? As duas coisas mais importantes para isso são custo de produção e crescimento de produção. Essas são as informações fundamentais para empresas de commodity. Uma empresa de commodity forte e resiliente tem um custo de produção baixo, vide PetroRio. E outra coisa muito importante para uma empresa de commodity é o quanto ela consegue crescer a sua produção. Isso vai fazer com que ela dilua seus gastos fixos, tais como administração, custos gerais e o próprio custo de extração também. Você tendo uma empresa com essas duas coisas muito bem alinhadas, provavelmente é uma excelente empresa. É claro, você vai precisar fazer outros filtros, ver como que está a governança, a dívida, entre outras situações, mas você tem bons indicativos de uma boa empresa. Um baixo custo de produção é um diferencial competitivo muito forte nesse tipo de mercado. Um exemplo de quão importante é você comprar uma empresa de lifting cost barato e de crescimento de produção é o que aconteceu com a PetroRio. Eu vou mostrar aqui no gráfico para ficar mais claro. Esses círculos azuis são os momentos que eu fiz aportes na PetroRio. A gente tem a PetroRio aqui, nesse gráfico aqui de cotação, e em laranja o gráfico do Brent de petróleo. É importante a gente perceber como esses gráficos de empresas de commodity andam muito próximo da cotação do próprio commodity que eles vendem. No caso, a PetroRio é bem parecida. O petróleo sobe, a cotação sobe junto. O petróleo cai, a cotação cai junto. Nesse caso em específico das compras que eu fiz com PetroRio, o petróleo não estava barato. A gente não estava no ciclo de baixa do petróleo. Mas eu vi que a empresa tinha capacidade de aumentar a produção e diminuir o lifting cost. Isso proporcionou para mim um retorno aproximado de 100% com as ações que eu comprei da PetroRio, por conta disso. Ou seja, foi mais importante eu perceber que a PetroRio tinha capacidade de aumentar a produção, diminuir o lifting cost, do que eu me posicionar no topo ou no fundo do ciclo. Por isso que eu digo, é muito importante para uma empresa de commodity ter crescimento de produção e baixo custo de extração. E por que eu digo isso? Porque é simplesmente impossível a gente prever para onde vai o preço do minério de ferro, para onde vai o preço do petróleo, para onde vai o preço da soja. É impossível a gente saber isso. Alguns analistas dizem e tentam prever para onde vai o preço e tentam acertar o preço mágico. Mas a realidade é que isso é muito difícil. As próprias empresas trabalham com as médias históricas de preços das commodities, porque elas sabem muito bem que se elas dependerem de adivinhação de preços, no ciclo de baixa elas vão fechar as portas, não tem como. Outra coisa que muita gente gosta de falar e eu não gosto de levar em consideração nas minhas análises é a cotação de dólar, porque é outra coisa que é impossível de prever para onde vai. Amanhã ou depois você tem guerra em Israel, amanhã ou depois você tem Covid, amanhã ou depois você tem guerra na Ucrânia, e se você está dependendo de câmbio de dólar para ganhar dinheiro, tem uma notícia bem triste para você. Você está em péssimos lençóis. Você não pode depender de câmbio de moeda para ganhar dinheiro, porque o câmbio de moeda é variável. Você não tem como saber para onde vai. Agora, comparando o petróleo com o minério de ferro, a gente sabe que é um pouco mais fácil você trabalhar com média histórica do petróleo do que o minério de ferro, porque o petróleo é energia. O mundo usa o petróleo como energia. Então, sem energia, o mundo não funciona. Existe uma dinâmica com o preço de petróleo que trabalha muito com a oferta e a demanda. Conforme a oferta sobe, o preço do petróleo cai. Conforme a demanda sobe e a oferta cai, o preço sobe. Só que a gente sabe que existe um nível de demanda de petróleo que os países precisam sempre, porque eles precisam gerar energia, eles precisam ter gasolina para os veículos, eles precisam ter gasolina para as máquinas, eles precisam produzir plástico. Então, esse nível de petróleo é difícil cair abaixo disso. Ou seja, o petróleo, a gente sabe que existe uma média histórica e a oferta e a demanda tendem a respeitar isso. A PetroRio, por exemplo,
ela trabalha com a média de preço histórico de petróleo entre 60 a 65 dólares o barril. É esse valor que eles consideram em todos os projetos que eles entram. Se não existe retorno nesse valor, eles não entram. Então você que é investidor e está analisando empresas de petróleo, por exemplo, também pode considerar esse preço como preço base para os seus investimentos. E aí assim você não depende de câmbio de dólar, você não depende de alta ou queda do petróleo, porque você vai estar ganhando dinheiro da mesma forma. Agora, o minério de ferro já é um pouco mais complicado. Você não precisa dele como energia, você precisa dele para novas construções, manutenções, infraestrutura, portos, ferrovias, apartamentos, prédios, mas não para energia. Então fica mais difícil você conseguir saber um preço de média histórica do ferro. Você consegue ver analisando o preço de ferro histórico, mas a resiliência do ferro nesse patamar de preço não é tão garantido como o petróleo, que se trata de energia, como eu já disse. Nesse caso, quando a gente está avaliando uma empresa de minério de ferro, por exemplo, a gente precisa ter em mente que o macro vai importar mais do que o petróleo. Não que o macro do petróleo não importe, mas a questão de oferta e demanda de energia ajuda muito aos preços do petróleo estabilizarem em um patamar. Já no ferro, vai depender muito da demanda que você tem por novos edifícios, novas construções e novas infraestruturas. Ok, considerando isso, então, qual é o custo de extração da Vale? Eu já adianto que a Vale, assim como outras empresas de extração de ferro aqui no Brasil, são uma das empresas no globo que tem o menor custo de extração. Isso é uma grande vantagem competitiva, coloca essas empresas muito à frente de outras, porque a partir do momento que o minério de ferro cai a um patamar X, para muitas empresas deixa de ser rentável a operação. Então, o que elas tendem a fazer é reduzir a operação para enxugar custos, senão elas vão ter prejuízo na operação. E aí, nesse momento, a oferta diminui, ou seja, o preço tende a aumentar de novo ou se manter, pelo menos. Então, vamos lá, vamos entender quanto que é o custo de extração da Vale e quando que vale a pena para a Vale vender minério de ferro. A gente consegue ver nesse gráfico aqui a cotação da Vale e a cotação do minério de ferro. A gente pode ver que a cotação da Vale, ela anda muito junto com a cotação do minério de ferro. Quando o minério de ferro sobe, a tendência da cotação da Vale é subir. Quando cai, a Vale cai junto. Mas o que é importante para a gente saber aqui é que a Vale tem custo de extração de minério de ferro aproximadamente 50 dólares por tonelada. Isso já considerando o custo de frete com a China. Portanto, se a gente vê o ferro nesse patamar de preços, como por exemplo 117 como está agora, 220 como esteve lá em agosto, lá em junho de 2021, a Vale está ganhando bastante dinheiro, porque o custo dela são 50 dólares e ela está vendendo a 200 dólares. Mas, se a gente puxar o gráfico um pouquinho para um tempo anterior, a gente vê que em alguns momentos o minério de ferro chegou a cair abaixo disso. Mas vocês conseguem observar que essa região de preço não é muito comum, não dura tanto tempo, justamente porque a maioria das empresas de extração de minério não vale a pena ela continuar extraindo com minério a esse preço. Então elas fecham e a Vale continua. E aí, a partir do momento que a Vale continua, o preço tende a subir de novo, porque a oferta no mercado reduziu. Isso é uma grande vantagem competitiva da Vale. Isso faz toda a diferença. Sendo assim, a gente sabe que o preço do minério de ferro é um importante vetor de geração de valor para a Vale. Nesse sentido, vale a pena a gente dar uma olhada na questão macro do minério de ferro. A gente tem que a China é responsável por 73% da demanda de ferro. Isso é um número bastante alto com um único país. E existe uma incerteza na China se ela vai continuar mantendo esse nível de compra do minério de ferro, porque algumas incorporadoras já apresentam dificuldades financeiras na China e 1/3 da indústria de siderurgia na China vem da indústria imobiliária. É importante salientar também que a China não vive só de setor imobiliário para o consumo de ferro. A gente viu os investimentos em ferrovias na China subindo 25% nos primeiros 7 meses do ano, as fábricas de máquinas subindo 15%, as montadoras 12%, segundo dados da Bloomberg. Isso significa que a China tem outras demandas para o ferro. Ela não usa o ferro somente para o setor imobiliário. Então pode ser que o setor imobiliário da China entre em crise ou já esteja em crise e a gente ainda não tem essas informações. Pode ser. Só que a gente vê que a China ela tem uma demanda muito grande para o ferro porque ela não usa somente com isso. Ela usa muito para infraestrutura. Ela está construindo novas ferrovias, está construindo portos em todo o mundo. Então existe uma
demanda muito grande de ferro e de aço pela China, que não vem apenas do setor imobiliário. Outro dado interessante é que a China é uma grande exportadora de aço, ou seja, ela compra o ferro de outros países, como o Brasil, transforma esse ferro em aço e vende para outros países. Recentemente, o pessoal das siderúrgicas do Brasil se sentiu incomodado porque veio o aço da China a um preço mais barato do que o aço produzido no Brasil. Assim, a gente precisa ter noção que esse aço está vindo da China a um preço mais barato do que a empresa que fabrica aço do lado da fábrica de ferro. A siderúrgica brasileira compra o ferro brasileiro, que é um dos mais baratos que tem, produz o aço aqui, não precisa pagar frete, e a China, pagando o frete, saindo lá da China e vindo para o Brasil, ainda consegue ter um aço mais barato do que o produzido aqui. Isso significa que a China é muito competitiva no preço de aço. Caso ela não tenha demanda nacional para esse aço, ela consegue exportar. Isso é mais um fator que demonstra resiliência no consumo de ferro pela China. Porque caso a demanda interna não seja suficiente para o tanto que ela produz de aço, ela consegue exportar para outros países. Eu comentei que tem duas coisas muito importantes para empresas de commodities que a gente precisa analisar. Um é o custo de extração, que a gente viu que a Vale tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a isso. Ela está num país que tem um custo muito barato para a extração de minério de ferro. E a segunda seria crescimento da produção, que é isso que também vai gerar valor para você que é acionista de uma empresa de commodity. Existe uma estimativa de crescimento até o final do ano de 20% na produção de ferro da Vale. É uma estimativa interessante, um crescimento interessante, 20% para uma empresa como a Vale é bastante coisa. Agora, talvez você esteja se perguntando, a Vale não tem o setor de metais básicos, como níquel e cobre, são os metais do futuro, de baterias como lítio, enfim, essa é uma parte muito embrionária ainda da Vale. A questão de níquel e cobre, já existe a extração, ela praticamente fica no 0 a 0 em questão de lucro operacional, então não é muito rentável. A questão de lítio é mais embrionária ainda. Considerando que essas duas não têm grande relevância no EBITDA, no lucro operacional da Vale hoje, eu não levo tanto em consideração. Acho muito mais interessante a gente esperar para ver o que vem daí, para daí a gente colocar nas nossas expectativas para gerar um preço. É muito difícil você investir em algo embrionário. Existe um exemplo, que esse exemplo eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando, não dá para esquecer desse exemplo, que eu acho que é um exemplo que a gente tem que estar sempre lembrando, a gente não pode esquecer desse exemplo, que é a OGX. A OGX era uma empresa embrionária de extração de petróleo. Ela nunca retirou petróleo nos campos de petróleo dela. Ela só vendeu a ideia e conseguiu inflar as cotações através disso. Então é importante a gente ver as coisas acontecendo para depois a gente colocar nas fórmulas, para depois a gente colocar na planilha e tirar disso valores. Por enquanto, não acho que sejam tão relevantes esses setores para a Vale. E agora fica a pergunta, a Vale vale a pena? Olha, a Vale é uma empresa interessante, ela tem uma vantagem competitiva muito importante, tem um custo de extração comparado com seus pares baixo e também está aumentando a produção. São pontos a favor da Vale. Isso é excelente, mas a PetroRio também tem todas essas características e, na minha opinião, se encontra numa situação mais favorável. O crescimento de produção que a PetroRio ainda vai entregar é maior do que o da Vale. Ela tem a capacidade de conseguir aumentar mais ainda a produção, dado que a PetroRio ainda não é uma empresa major de petróleo. E se avaliarmos as questões de múltiplos também, a gente vê a Vale ali na casa de 4,8 vezes EBITDA e a PetroRio com um EBITDA considerando a produção futura aproximadamente em 4,5 vezes. Eu entendo que o petróleo é mais essencial por se tratar de energia. Na minha opinião, Vale encontra-se num valor interessante, mas eu não gosto da ideia de depender da demanda chinesa. A gente sabe muito pouco sobre a China, então é difícil você ficar dependendo disso. Agora, no petróleo, por se tratar de energia, a gente tem uma noção de que o petróleo não deve cair muito abaixo de um valor X. Entretanto, se a demanda global de ferro, vide-se demanda da China, por ferro cair muito,
a Vale vai sofrer bastante com isso, porque ela vai ter muita produção, o preço do minério vai cair bastante e vai ficar mais caro para ela operar. Agora, se você já tem uma empresa de petróleo e você quer diversificar com uma empresa de ferro, por exemplo, tudo bem, eu acho que cabe na estratégia. No mais, e eu acho que a informação mais vital é que empresas de commodity, o melhor momento para você comprar é quando o ciclo da commodity está em baixa. É o momento que a empresa mais vai estar barata e mais vai estar podendo te dar rentabilidade quando a commodity voltar a subir. Então fica a dica, para você comprar, fazer um bom negócio com empresa de commodity, ou você compra no ciclo em baixa, ou você compra uma empresa que tende a entregar muita produção e baixo lifting cost, como foi o caso da PetroRio.